Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos nesta terça-feira, mais um Happy Hour da Estética. Quem aí tá animado para poder adquirir mais conhecimento? Eu vou fixar o tema aqui da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estava ansiosa aqui para ver vocês, para conversar com vocês. Vou pedir para vocês compartilharem, tá, a nossa live. Eu quero começar a live de hoje, tá, trazendo uma palavra aqui pra gente, para os nossos corações. A palavra tá aqui em Salmos 98, tá? Salmos 98. Quero começar a minha live agora, no dia de hoje, falando da palavra do Senhor, que fala assim. Salmo 98 fala: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter você aqui comigo nesta terça-feira, falando um pouquinho sobre melasma, sobre saúde integrativa, tá? O nosso tema está fixado aqui da nossa live. Qual que é o tema, Dani? A verdade que ninguém nunca te contou sobre melasma, sobre inflamação e saúde. De novo, nosso tema está fixado aqui. A verdade que ninguém te contou sobre inflamação e sobre saúde, que claro, né, tem a ver aí com o nosso temido melasma. Bom, vou pedir para vocês compartilhar a live, tá? Com os amigos de vocês, com os colegas, nos grupos. O Instagram tá demorando aí fazer essa entrega. Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Daniele Dulso, tá? Sou especialista aí em saúde, práticas integrativas, com a medicina integrativa, e sou referência em melasma. Eu atuo nessa área há mais de 6 anos, né? Eu sempre falo, eu tive melasma há alguns anos atrás e eu me curei, e hoje eu ajudo homens e mulheres a serem curados aí do melasma. Então, uma causa própria. Meu telefone não tá fixando aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre inflamação, que claro, tem tudo a ver, né, com o temido melasma. Então eu já me apresentei aqui para vocês, vou pedir para vocês compartilhar a live aí com os amigos de vocês, tá? Bom, eu preparei esse encontro aqui nessa terça-feira, tá? Para falar sobre esse tema aí que poucas pessoas falam, sobre a influência diretamente, né? Dessa onda aí que as pessoas falam que melasma sai com creminhos, com laser, com peelings, e a gente sabe que não é dessa forma. Se fosse assim, as pessoas estavam tudo sem mancha, né? As pessoas não me procuravam para poder tratar esse melasma. O melasma ele está diretamente ligado e conectado. Deixa eu ver se o celular fica. Ele está diretamente ligado e conectado à nossa saúde, tá? A nossa energia e, claro, até mesmo a aparência, né? A nossa aparência, ela conta muito. Eu recebo diversos chamados no Instagram, no WhatsApp. As pessoas falam que não conseguem sair de casa, não conseguem se olhar por conta aí da aparência mesmo. Essa mancha, ela envelhece a gente e deixa as pessoas, que eu também passei por isso, deixa as pessoas tristes, né? Então, essa inflamação está diretamente conectada aí com a nossa aparência, né? Muita gente acha que a inflamação só ocorre quando o corpo dói, quando o corpo incha, né? Mas, na verdade, uma parte dessa inflamação, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Tô olhando do lado porque meu cachorro tá querendo subir aqui no meu colo. E aí, a maioria aí dessa inflamação, ela é silenciosa, tá? E essa inflamação, quando ela é silenciosa, né? Ela é mais perigosa, porque pode estar acontecendo tudo dentro do nosso corpo e a gente não percebe. Eu sempre falo, o melasma, ele é um sinal, Joaquim. O melasma, ele é um sinal de inflamação. Gente, deixa eu pegar meu Joaquim um pouquinho.
O melasma, ele é um sinal de inflamação. Ou seja, quando essa mancha começa a aparecer no nosso corpo, é porque alguma coisa não vai bem dentro da gente. Então, quando essa coisa não vai bem dentro da gente, o corpo sinaliza e vai trazer o melasma. Então, quando a gente consegue entender que isso é uma inflamação e quando a gente consegue desinflamar esse corpo, né, o melasma para de ficar mandando informação de melanina e esse melasma gradualmente ele vai clareando. Então a gente precisa entender o que é uma inflamação silenciosa, que ela é a mais perigosa, né? Essa inflamação silenciosa ela é a mais perigosa porque ela nos dá pouco sinal. Hoje, né, eu vou mostrar o que ninguém nunca te contou, eu tenho certeza disso, tá? E tudo começa, né, nos sinais que a gente percebe no nosso corpo. Tudo começa com a inflamação. Existe a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? São duas inflamações. A inflamação aguda e a inflamação crônica. Então, como a gente sabe que o intestino é a chave, né, para a nossa saúde, né? A gente sabe que esse processo é muito claro, mas infelizmente as pessoas não conseguem ainda virar essa chave e entender que se a gente não trata de dentro para fora, a gente vai sempre mandar informação de adoecimento e isso vai sair aí na nossa pele como uma acne, como uma dermatite, como uma psoríase, como melasma, né? Que é o nosso caso, a maioria das pessoas aqui. E claro, esse processo é a chave, né? Para as pessoas virarem, para saber que essa inflamação, ela vem de hábitos, né? Que podem ser aliados a hábitos ruins de alimentação, de estilo de vida, né? Eu sempre falo o paciente não dorme bem, aquele paciente que é muito agitado, né? Muito estressado, e aí tem pouco sono. Enfim, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aqui da nossa live. Tô tentando fixar meu celular, mas ele não tá querendo ficar fixado, não. Não tá querendo. Bom, para quem tá entrando agora, sejam todos muito bem-vindos, né? O nosso tema da live tá fixado, tá? É a verdade que ninguém nunca te contou sobre inflamação e saúde. Então, qual é a base de todas as doenças, tá? Antes de tudo, né, nós vamos falar que praticamente a base de todas as doenças é a inflamação, né, como a gente já vem falando antes. Então, ser magro não significa que a pessoa é saudável. Por exemplo, a Maria é magra, a Maria tem uma saúde de ouro, de excelência. Então, ser magro nem sempre é sinal da Maria ser saudável. Tem muita gente magra que tem diabetes, que tem pressão alta, né? Que tem gordura no fígado. Assim como tem pessoas gordinhas, tá? Que tem uma saúde de excelência. Então a gente precisa saber que a magreza não significa boa saúde. Assim como uma pessoa mais gordinha não significa que a pessoa é uma pessoa adoecida. Então eu sempre falo que isso é relacionado aí à inflamação, né? As pessoas olham assim, a Maria tá gordinha, ela precisa emagrecer. Mas às vezes a Maria tá com a saúde ótima e por exemplo, a Joana tá com a saúde muito ruim, sendo magrinha, tá? Então, o que importa é a pessoa estar nutrida, bem nutrida. O que vocês precisam entender é que cada garfada, né, é uma escolha que a gente dá. Então, eu sempre falo com o meu paciente, a gente tem que escolher aquilo que a gente vai servir à mesa, aquilo que a gente vai apresentar aí para nossa família, né, para nossos filhos, porque isso sim importa. É você escolher os alimentos certos para se nutrir. Então, hoje a indústria vende produtos alimentícios, que a gente sabe, né, ultraprocessados. Que isso não existia aí no tempo aí da nossa bisavó, né? Quem tem aí mais de 30 anos, né? A gente sabe que no tempo da nossa bisavó não existia
salsicha enlatada, não esses hambúrgueres, fast foods, esses ultraprocessados, né? Não existia nada disso. E hoje, com uma indústria alimentícia, né, super aquecida, o povo correndo, trabalhando muito, pouco tempo para fazer um alimento, almoçando em restaurante, muitas vezes jantando em restaurante. Então a indústria está investindo em alimentos ultraprocessados, e isso acaba aí acaba, por um lado, né, as pessoas acham que isso é muito bom, que é prático, que tá tudo jóia, mas se você for olhar para a sua saúde, isso acaba com a saúde, né? Comer ultraprocessados, esses alimentos industrializados. E claro, quando a gente não come nossa comida todo dia, a gente tende a ficar inflamada, o estômago mais estufado, né? Tem pessoas que ficam muito retidas, mulheres, a maioria não consegue ir ao banheiro de forma como iria antes. Então tem que prestar muita atenção aí, porque essa alimentação, né, pode estar inflamando aí você. Então, antes as pessoas descascavam mais, né, e embalavam menos. Hoje, como eu falei, a indústria é tão aquecida que as pessoas querem sempre desembalar, porque é o mais fácil, né? Onde, na verdade, a gente poderia estar sempre descascando, comendo mais frutas, né, legumes, enfim. E isso, a gente sabe que isso vicia, né? A maioria das pessoas que acham que tudo é muito fácil, vicia. É como se fosse o doce, né? Que a mãe dá para um bebê, daqui a pouco a mãe quer tomar o doce e não consegue tomar porque vicia mesmo. Bom, o melasma a gente sabe que a gente da medicina integrativa não trata como doença, tá? O melasma é um marcador inflamatório que a gente precisa ver qual que é a raiz que está causando essa mancha. Então as pessoas que tomam muito remédios, né, são uma das causas, desencadeiam uma mancha de melasma. Por exemplo, pessoas que têm hipotiroidismo, né, pode desencadear mancha de melasma se não suplementar da forma correta. Problemas de psoríase, mulheres que têm candidíase de recorrência, né, que mais? Queda capilar, sobrepeso, isso é um sinal inflamatório, né? Pessoas que têm diabetes, por exemplo, ou pré-diabetes, a gente precisa ajustar essa saúde, porque tudo começa também. A alimentação faz parte do nosso tratamento, né? A gente tem que ter essa consciência. Enquanto a gente não deixa os velhos hábitos alimentares, a gente não consegue ter melhora. Então, tudo isso aí vai deixando esse corpo, né, em estado inflamatório. E a inflamação? O que é e para que serve essa inflamação? Gente, coloca aqui pra mim se faz sentido. Tô vendo que a Kézia tá aqui. A Alia tá aqui por aqui também. A Tânia. Bem-vindas. Coloca aqui se faz sentido, né? A gente tá falando sobre inflamação e saúde, tá? O nosso corpo, ele é incrível, a gente sabe, o nosso corpo fala o tempo todo, eu falo isso sempre, né? Tem um livro que, se eu pudesse, todo mundo, eu sempre indico para as minhas pacientes, o nosso corpo fala. A inflamação, na verdade, é um mecanismo de defesa, ou seja, a inflamação nem sempre ela é ruim, tá? A inflamação nem sempre é ruim. A inflamação, ela vem do latim, como é que fala, né? Inflamare. Inflamação, inflamare, significa atear fogo. Atear fogo é inflamação em latim, inflamare. Então, quando você corta o dedo, por exemplo, passa uma faca aqui, corta o dedão do pé, leva uma topada, tem aquele calorão, né? Fica vermelho, inchado, né? Isso acontece porque o nosso corpo, ele reage de forma imediata. Ele tá causando uma inflamação de forma imediata, tá? E aí ele manda essas células sanguíneas de defesa como reparo, né, para esse dano. Então, essa inflamação, ela é uma inflamação boa, porque a gente tá vendo, nosso corpo tá se defendendo. Ou seja, né, a inflamação, ela nem sempre ela é ruim, tá? Mas quando esse processo desliga, por exemplo, a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? Aí entra essa, como que fala? Essa
Eu não falo briga, né? Mas entra a diferença de inflamação crônica e a inflamação aguda. Então, a inflamação aguda, ela é rápida. Essa inflamação aguda, ela é muito rápida. Dura poucos dias, tá? E tem um objetivo claro, curar, né? É sempre quando pega, por exemplo, o paciente, a gente pega uma gripe, um resfriado, uma senhorinha, né, tá com, por exemplo, com perda óssea, né, e quebra um osso. Então, o corpo aciona esse alarme, tá? O corpo aciona esse alarme e resolve o problema, e depois tudo isso volta ao normal. Então, já a inflamação crônica é outra história. A inflamação crônica, ela é mais lenta, tá? E pode durar meses e anos. A gente sempre fala que o melasma é uma inflamação, então é uma inflamação mais silenciosa, porque eu sempre falo, por exemplo, dá um exemplo aqui de um nome de Joana, né? A Joana sente sempre estômago distendido, não vai ao banheiro, né? Não consegue fazer cocô. Então, essa é uma inflamação silenciosa que vai durando anos, e como ela não tá vendo isso no corpo, né, ela acha que tá tudo bem. Aí daqui a pouco essa inflamação, ela vai partir para a pele, e quando ela parte para a pele, aí a Joana fala: nossa, olha, tá saindo melasma, nossa, tá saindo uma acne. Por quê? O corpo tava dando sinal o tempo todo que estava inflamando, mas a Joana não prestou atenção. Então, esse tipo de inflamação, ela demora mais a gente ver os sintomas, tá? Até que o corpo não aguenta e expulsa aí em forma de uma acne, de uma dermatite, psoríase, né? E o melasma. Então, a diferença é clara. A inflamação aguda, né? Ela é a diferença é clara. A inflamação aguda salva a vida, e a inflamação crônica, ela rouba um pouco da nossa vida. Fala pra mim se faz sentido pra vocês. O Thalisson tá aqui, a Renata. Fala se tá fazendo sentido, se vocês entenderam a diferença da inflamação crônica e a inflamação aguda. E aí, só lembrando que a inflamação nem sempre é ruim, tá? A inflamação faz parte. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Bom, eu creio aqui que quem está aqui já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Quem já ouviu falar? Conta aqui pra mim. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, tá? Então, cerca de 70 a 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Vocês sabiam disso? Quem sabe disso? Cerca de 70%, obrigada, Rê. Cerca de 70% a 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. O nosso intestino, ele é responsável pelo processo de detoxificação do nosso corpo. Inclusive, ele é responsável por expulsar a parte hormonal. Então, a mulher chega pra mim, que eu falo mulher porque a maioria das pacientes, né, do sexo feminino tem essa dificuldade. Então, a mulher chega pra mim e fala: ai, Dani, eu não consigo ir ao banheiro todo dia, eu passo 5 dias, 10 dias, que isso acontece, infelizmente, sem ir ao banheiro. Então, a paciente não consegue evacuar, fazer cocô. Quando consegue fazer cocô é através de chás laxantes, né, que isso não é forma natural. Tânia, ô Tânia, será, Tânia? E aí tem paciente que toma aquele lactopurga e aí dilata o intestino grosso e delgado, que só piora e aí fica mais inflamada, né? Isso é um reparo imediato, né? Então a gente sabe que se o paciente toma água, né? Se o paciente tem um bom sono, tem uma boa nutrição, uma boa alimentação, não precisa aí ficar tomando laxante. Então, base do tratamento é desinflamar o corpo para que esse intestino comece a funcionar de forma integral. Eu falo que o nosso intestino, ele tem que estar assim, ó, feito engrenagem perfeita, sem aquelas brechinhas, né? Não pode entrar o sangue, por exemplo, não pode entrar o ar. Então, o intestino, ele precisa funcionar feito uma engrenagem perfeita, né? Funcionar todos os dias, tipo um reloginho. O cocô tem que sair, ó,
Tipo, tipo uma bananinha mesmo. O cocô tem que afundar, ele não pode ficar boiando, ele não pode ser, tipo, como que fala? Ele não pode ser pastoso. Me fala aqui como é que tá as fezes de vocês. O cocô de vocês boia, afunda. O cocô de vocês tá diarreico. O cocô de vocês está saindo tipo bananinha, fede muito. Se fede muito, tá errado também, tá? Então, assim, o nosso intestino, ele é realmente o nosso segundo cérebro. Ele precisa funcionar feito uma engrenagem perfeita. Quando ele não funciona, ele compromete a saúde do corpo inteiro. Por isso que a gente trabalha tanto a nossa microbiota intestinal, o nosso intestino, tá? Então, um problema muito comum é a permeabilidade intestinal, que a gente chama de leak gut. Já ouviram falar? Permeabilidade intestinal, que a gente chama de leak gut. Então, é quando partículas de alimentos, elas são mal digeridas, tá? E aí essas toxinas e bactérias passam do intestino para a nossa corrente sanguínea. Por isso que eu falo sempre, por exemplo, agora são 8h40. Digamos que a Rê, né, jantou agora de 7h30 da noite. Quantos minutos, Rê, Tânia, né? Quantos minutos vocês mastigam o alimento? Quanto tempo vocês levam para fazer uma refeição? E eu falo eu também, tá? Eu falo eu também. Então, assim, a gente tem que mastigar bem para que esse alimento ele seja digerido. Porque eu sempre falo, quando a gente mastiga pouco, ele desce grande e vira um bolo. E aí acontece o leaky gut. Faz sentido para vocês? E aí tem a permeabilidade intestinal, o paciente fica lá com o estômago estufado, não consegue fazer cocô. Quando faz cocô, sai diarreico. Então, fica tentando no banheiro o tempo todo, o cocô preso, né? Duro. E não é assim. E precisa tomar água. Preciso tomar água. Coloca aqui pra mim de que lugar vocês estão me assistindo. A live. Coloca aqui pra mim. Eu tô aqui em Minas Gerais, tá? Coloca aqui. Vocês são de onde? O Brasil tá muito quente. Uma hora começa a chover, uma hora começa vento, uma hora começa, né, mais fresco. E, olha, a Rê não mastiga, tá vendo? Rê, tudo que desce grande, permanece grande. A gente precisa mastigar. Precisa mastigar, tá? Digerir. Alha... moção, né, Alha? Maranhão. Gente, a gente precisa Ouro Preto. Olha, a rede de Ouro Preto. Sou doida pra conhecer, não conheço aí. Resende, a Tânia, Rio de Janeiro. Nossa, eu amo Rio. Ai, Jesus. Não conheço Ouro Preto, sou doida pra conhecer. Vou conhecer. Gente, a gente precisa mastigar. Eu sempre falo, meu Deus, tem gente que come em 3 minutos, 4 minutos, eu fico passada. Como é que a pessoa faz? A pessoa não mastiga, realmente. E aí, preste atenção. Toda vez que vocês, que a gente não mastiga, né, o alimento ele desce grande mesmo. Olhem para as fezes de vocês, olhem para o cocô. Vai sair pedaço de feijão, pedaço de macarrão, se vocês comerem. Gente, que horror. Que horror. A gente precisa mastigar, tá? Precisa mastigar. Precisa fazer esse processo. Porque aí a gente não consegue fazer cocô, não consegue evacuar de forma correta, né? O cocô sai muito duro, o paciente, a mulher, né? E o homem também espreme lá e pode sangrar, romper vasinhos. Então, assim, eu tô brincando aqui, mas é tudo muito sério, né? Tudo muito sério. Então, por isso, o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Ele tem que funcionar assim, ó, feito engrenagem perfeita, tá? E o estilo de vida, gente, fala aqui pra mim como que é o estilo de vida de vocês, tá? Não é só comida que inflama, não. Falei isso lá no início da live. Não é só comida que inflama. A gente sabe que quando a gente começa a tratar o melasma de forma integral, de dentro pra fora, a gente precisa virar a chave e saber que a gente tem que comer bem.
Comer bem não significa só de comer feijão e arroz, não. Tem que se nutrir, né? Comer certo. Tomar água, né? Evitar glúten, farinhas, açúcar. Então, as pessoas falam assim, eu estou inflamada porque eu como muito açúcar. Não é só alimentação. A gente sabe também que açúcar não é alimento, tá? Ele está catalogado como alimento, mas o açúcar não é alimento. Então, nosso corpo, ele funciona... Tô segurando aqui que o celular tá caindo. O nosso corpo, ele funciona como ciclos, tá? E tem um ciclo circadiano. Então, o nosso corpo, ele funciona como ciclo. E tem um ciclo que chama circadiano. E quando a gente dorme, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que dormir 7 horas, no mínimo 7 horas por noite. Então, quando a gente dorme e a gente não dorme bem, a gente acorda com o nosso relógio biológico doido, né? Sabe aquela sensação da gente dormir, por exemplo? Vai que eu durmo hoje de meia-noite e acordo de 5 da manhã, pelo amor de Deus, eu não dormi bem, né? A gente acorda cansada, né? Querendo dormir, e isso inflama. Então já pensou aquela pessoa todo dia, meia-noite tá no celular, olhando lá, passando se for, obviamente meu Instagram e YouTube pode. Tô brincando. Mas a pessoa tá lá meia-noite passando lá o celular e acorda de 5 horas da manhã. Não dorme 7 horas. Então, assim, não é só a alimentação que inflama, né? É o mau sono, não dorme 7 horas por noite, por exemplo, né? É a pessoa que anda muito estressada, né? Que grita, que briga por tudo. É a pessoa que tá com falta de vitaminas, minerais. É o paciente que chega pra gente que tá com vitamina D baixa. Então, infelizmente, a indústria, né? E eu falo, né, de alguns colegas que são dermatologistas, médico em geral, eles falam que a vitamina D 30 tá ótimo, 40 tá excelente, 50 tá o máximo. E não é isso. Não é assim que funciona. Vitamina D é vida. E a vitamina D é um hormônio que o nosso corpo precisa. Então, quando esse hormônio ele está abaixo de 70, preste atenção. Quando esse hormônio está abaixo de 70, o nosso corpo vai sentindo necessidade de pegar mais vitamina D, obviamente. Só que a gente precisa entender que a vitamina D, ela não guarda estoque no nosso corpo. A gente precisa estar sempre suplementando. Claro, olhando o exame de sangue, vendo qual o nível de vitamina D. E quando o paciente está com a vitamina D baixa, que chega pra mim aí, já chegou pra mim, pasme, 7, 8, 12, né? E obviamente quando tá muito baixa, não pode, a gente não tem resposta fazendo em cápsula. Tem que fazer o injetável, porque chega na corrente sanguínea e a gente consegue ter uma melhora. Paciente que tem melasma tem aquele mito, não posso tomar sol porque o sol vai me deixar toda manchada. Quem me conhece, quem é novo aqui, pode ir lá no meu Instagram, olhar, tem vídeos no sol, na praia, porque eu me cuido. Eu estou sempre desinflamando. É fácil, Dani? Não. Dá vontade de comer uma pizza de vez em quando? Eu sou filho de Deus também, gente, pelo amor de Deus, né? De vez em quando eu quero comer uma pizza, saio da minha dieta, o importante é, se eu sair hoje, amanhã eu volto e começo a desinflamar. Porque se eu parar de me cuidar, se eu parar de repor minha vitamina D, se eu parar de olhar o meu ferro, minha B12 e tantas outras vitaminas e minerais, meu melasma vai ativar. Se eu ficar sempre com cortisol lá em cima, cortisol, acordo e já acordo estressada, por exemplo, meu melasma vai ativar. Eu vou no banheiro, pode ter certeza. Acordou, estressou, vai no banheiro daqui a meia horinha, 1 hora, olha que sua mancha tá ficando escura. Então, assim, é um conjunto, sabe? Não adianta olhar só pra pele. Eu sempre falo, eu olho além dessa pele. Muitos pacientes desistem no meio do caminho, porque eu não vou falar que é um tratamento fácil, mas o que é que você quer para a sua vida? Quais são as suas escolhas? Você quer o quê? Sempre dormir, acordar, se olhar no espelho e não gostar daquilo que você vê? Eu não quero isso pra mim. Eu não nasci com mancha, eu não aceito morrer com mancha. Eu vou morrer sem mancha, pelo amor de Deus. Então, assim, o paciente precisa entender o que é que ele quer da vida. Ele quer o quê? Ficar sem melasma, mas continuar todo dia bebendo?
entendeu? Bebida alcoólica que inflama, principalmente bebida com alto teor glicêmico de açúcar, aquelas cervejas muito baratas que tem no mercado, entendeu? Então, o que é que você quer para sua vida? Cuidar da sua saúde? Porque, olha, eu vou falar aqui, ó, se a gente não tem saúde, pode, meu filho, abrir o caixão e enterrar. Porque o que é mais precioso para a nossa vida é a nossa saúde. O que é mais precioso é a nossa saúde. Não adianta pele bonita, cabelo bonito, unha bonita, um corpo, né, escultural de homem e de mulher se você não tem saúde. Se você tá podre por dentro, se você tá com a saúde debilitada. Então eu sempre falo, quem tem melasma não tem boa saúde. E é possível, Dani, desinflamar, ainda ficar com um pouquinho de mancha de melasma? Sim. Porque, infelizmente, as pessoas pecam por falta de conhecimento. Vê aí, Laser Day, 10 sessões de laser X por R$1.000. Que eu nem sei, tô chutando, né? Não trabalho com laser. Laser tal, aí vão fazer laser. Eu tenho pacientes que fizeram laser e estão, ó, com mancha nessa pele. Por quê? Laser é uma agressão, assim como o microagulhamento, né? Tá colocando aquelas pontinhas no rosto, as agulhinhas. Paciente profissional que inflama a pele, pelo amor de Deus. Quem tem melasma precisa tratar esse melasma como se fosse um recém-nascido, um bebê. Precisa tratar com carinho, hidratar, né? Ter uma ingesta de água adequada. Não pode passar nada em pele inflamada, vai te dar um efeito rebote. E depois, para rever isso tudo, e se a gente conseguir? Então, fujam de coisas rápidas que você vê na internet. Tratamento de melasma, 15 dias, pele clara. Pode até ficar claro, mas o efeito rebote é muito rápido. É muito rápido. Ou você trata a sua saúde de dentro para fora e consegue ver uma melhora, ou realmente, se você quiser correr o risco de fazer um clareamento, só um clareamento, o efeito rebote vem e é garantido. Sabe, assim, eu fico muito revoltada quando eu vejo um paciente que foi enganado e fez laser. Para mim, pior de tudo é o tal do laser, né? O tal do laser, nossa. Enfim, gente, tô desabafando aqui. Coloca aqui pra mim, tá? Se faz sentido. Nosso tema da live hoje é a verdade que ninguém te contou, tá? Sobre inflamação e saúde. Essa live vai ficar aqui gravada, tá? A live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Depois vai subir lá para o canal do YouTube. Tá, gente? A live vai ficar salva, depois vai subir pro canal do YouTube. Coloca aqui pra mim, tá? Se tá fazendo sentido. Eu desabafei agora com vocês. Mas é porque realmente eu prezo muita saúde. Sem saúde a gente não é nada, a gente não consegue ter nada. Então, eu sempre falo dicas práticas pra gente entender que a gente precisa melhorar. São hábitos. Acordar sempre. Olha, Dani aqui falando que a vitamina D está 21. Dani, pelo amor de Deus, tem que suplementar. A vitamina D ela não guarda, ela não estoca no nosso corpo. Ela é solúvel em gordura. Tá baixíssima, baixíssima. E aí, se você ficar sempre só com pílulas, né, ou sublingual, ela vai demorar para subir. Muito. Voltando aqui, a gente tem que entender que a gente precisa virar essa chave e mudar alguns hábitos, que são hábitos muito, né, práticos, estão aqui, ó, nos nossos olhos. Acordar mais cedo, para pegar essa energia solar, né, uns 15 minutinhos de sol, né, vira as costas, vira de frente, deixa o sol, né, pegar no seu corpo, põe aí a planta do pé aí na terra, na grama, no jardim da sua casa, deixa sentir essa energia aí que é muito bom, é bom para a nossa saúde. Eu tenho um vídeo desse gravado no meu Instagram, depois eu vou subir para vocês, fala sobre aterramento, a gente deixa as energias, né, é a terra pegando essa energia. Ô Dani, depois você me chama lá no direct, deixa o seu contato pra gente conversar, tá? Então a gente precisa aí, claro, acordar mais cedo, mudar o estilo de vida, ir pra uma academia, a fazer exercício físico, se alongar mesmo. Tem muito a ver com a nossa energia, o que a gente acredita, a nossa religião, se conectar, né, com o que a gente crê mesmo, né? Se fazer essa conexão,
almoçar, né, entre meio-dia e 13 horas, comer devagar, mastigar, sim, saborear. Gente, eu tinha uma paciente que a paciente falava assim: doutora, eu não consigo mastigar porque quando eu mastigo eu fico com nojo e engulo. Meu Deus do céu, ela dizia pra mim. E ela falava que ela, tipo assim, ela mastigava uma vez, no máximo duas, e engolia. A gente não pode fazer isso, a gente precisa mastigar. Lembra, tudo que desce grande, ele vai ser digerido, ó. Vai demorar muito. Então, comer, né, banana, aveia de boa qualidade, tá? A aveia tem que ser de boa qualidade, castanha, enfim, tentar equilibrar o nosso humor, que a gente sabe que nós mulheres, a gente muda muito de humor, né? Ver a parte hormonal, jantar sempre até 20 horas, o ideal, né? Claro que um dia ou outro, hoje, por exemplo, eu vou jantar mais tarde, porque eu estou em live, estava trabalhando até ainda agora, estou na live conversando com vocês. Mas jantar sempre até 20 horas, porque nosso corpo vai processar ainda o alimento, né? Ele vai continuar trabalhando. A gente dorme, deita lá na cama, mas o corpo, ele é uma máquina perfeita, ele continua trabalhando, tá? Dormir sempre antes de 23 horas, o ideal, para que a gente consiga descansar, ter um sono REM mesmo, né? Para que a gente consiga aproveitar o pico mesmo da melatonina. Então, assim, são coisas práticas, né, que a gente consegue ter esse sono reparador, que a gente consegue mudar esse estilo de vida, e é só querer. Agora, aquele paciente que fica procrastinando, fica inventando desculpa, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, pelo amor de Deus, né? Você quer ter resultado na sua saúde, você quer melhorar a sua saúde, se quiser, dar o primeiro passo, né? É se mover e se mexer. Não tem outra fórmula não, tá? Vamos falar agora um pouquinho de alimentos, tá? Inflamatórios e anti-inflamatórios. Como eu falei antes, é muito importante a gente ter essa consciência, esse nível de consciência de se nutrir e de comer. Tem gente que come por comer, tá louco, né? Fica compulsivo. E a gente sabe que a gente precisa só se nutrir. Não é comer para encher a pança, né? É se nutrir, comer bem, né? Por isso eu tenho a ajuda aí das minhas nutricionistas que trabalham comigo, que é muito importante. Então, alimentos anti-inflamatórios, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Frutas vermelhas, e aí quem me acompanha, estou sempre fazendo stories, tá? Eu como morango, obviamente, né? O morango, eu como uma melancia quando dá, uma uva. Então, frutas vermelhas, peixe que é rico em ômega 3. E eu sempre falo, peixe, quando a gente vai escolher um peixe, escolham peixes menores. Por quê, Dani? Os rios, os mares estão tão contaminados, cheios de mercúrio, que nada hoje é natural. Infelizmente. Se a gente for ficar pensando, eu ia ficar tão bitolado nisso, que eu não gosto de estar falando muito isso. Mas tentar comer peixes menores, tá? Porque os peixes maiores viveram muito e eles estão contaminados de mercúrio. E aí o mercúrio vai para nossa corrente sanguínea. E às vezes a gente faz um exame de sangue, nem sonha, o paciente nem sonha, às vezes sei lá, com excesso de alumínio. O paciente nem sabe, porque não é habitual o médico pedir, né? E quando esse paciente tem esse sintoma, eu peço exame. E quando ele tá com excesso de alumínio, nossa, é complicado, tá? Pra gente baixar. Tem jeito? Tem, mas é complicado. Então, prefiro os peixes menores, tá? Nada de óleo. Compre o airfry, faz na airfry. Óleo não é bom pra saúde, pelo amor de Deus. Esqueça o óleo, passa manteiga lá no peixe. Manteiga mesmo, não é margarina. Margarina é plástico, tá? Apesar da manteiga ser derivada do leite, a manteiga pode, né? É uma gordura boa. Então, passa aí num filé, por exemplo, e usa lá o filé de peixe na airfry, tá? Que mais? Tomate, sementes, né? Chá verde, a minha amada cúrcuma, quem me conhece sabe, quem me acompanha, né? A gente faz o nosso shot anti-inflamatório de cúrcuma, né? Alho também, cebola, gengibre, enfim, são alimentos anti-inflamatórios que a gente precisa colocar na nossa rotina aí de nutrição.
O Carlos Personal tá falando assim, boa noite, é possível diminuir o melasma sem uso de produtos químicos? Sim, sim, com certeza, Carlos. Eu vou, daqui a pouquinho, colocar aqui o resultado de uma paciente com menos de 2 meses de tratamento, sem uso de nada. Claro que cada caso é um caso, tá? Mas ela chegou para mim bem escura e a gente tratando a saúde, ajustando essa saúde de dentro para fora. Não passei nada para ela de ácido, laser, nada, Deus me livre, laser. Só ajustando essa saúde, trocando o protetor químico que ela usava por físico, hidratando, tomando água. E a pele dela hoje tá lindíssima. Inclusive, eu tô esperando o depoimento dela para poder postar. Mas fica aqui, tá? Que eu vou colocar essa paciente para você ver. Bom, alimentos inflamatórios, a gente sabe, açúcar, nem sei porque ele tá catalogado ainda como alimento, porque isso aí não é alimento, né? A gente sabe que o açúcar, ele pode, ele desencadeia diversas doenças, inclusive o câncer. As pessoas têm medo de câncer, mas comem açúcar todo dia. Então, açúcares refinados, farinhas brancas. Vai ficar gravada a live, tá? Vai ficar assim. Óleos vegetais refinados, laticínios, tudo derivado de leite, enfim, processados, carnes processadas, embutidas, frituras, muita coisa, muita coisa. Então, assim, a gente consegue melhorar a nossa saúde se a gente começar a separar o joio do trigo. O que é que a gente vai colocar na mesa da nossa família? O que é que eu vou escolher? Um pote de sorvete ou, por exemplo, comer meu feijão com arroz? Eu não troco meu feijão com arroz por nenhuma besteira. Deus me livre, prefiro a morte. Prefiro morrer. Deus me livre. Então, assim, enfim, né? A gente tem que escolher. Eu não quero ficar com mancha de melasma mais. Nunca mais eu quero. Nunca mais. Então, assim, pense comigo, quanto mais natural, melhor para a nossa saúde. Aqueles alimentos que vêm da terra, sabe aquele alimento que vem da terra? Uma banana, um feijão, um grão, né, que não tem agrotóxico, por exemplo. Então, quanto mais o alimento que vem da terra, é melhor para a nossa saúde. Ele é menos inflamatório. Menos inflamatório. Meus amores, é isso, nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse conhecimento para vocês aqui. Vou colocar a paciente, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, que o Carlos perguntou, tá? Vou falar um pouquinho sobre ela. Não hoje, né? Vou trazer um caso clínico dessa queridona. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ela é uma querida. Olha só. Não sei se o Carlos está aí ainda. Essa paciente, ela é do Rio de Janeiro, de Umuarama, se eu não me engano a cidade é essa, não sei se vocês conhecem, tá? Ela chegou pra mim sei lá, 3 anos atrás. Ela chegou assim, olha a responsabilidade, doutora, não aguento mais. A senhora é a minha última solução. E eu fiz, meu Deus. Porque é uma responsabilidade muito grande, tá? Eu fico brincando, eu falo com vocês e tudo, mas é uma responsabilidade muito grande quando a paciente fala pra mim, já gastei muito e olha a minha pele. Essa paciente, ela tinha comprado um creme. Ela tinha comprado um creme no valor de se eu não me engano, foi R$1.100 de oferta. Usou 3 vezes, a pele dela ficou assim. Minhas fotos não tem filtro, tá? Não tem filtro. A luz é a luz natural, eu sempre peço, né, a melhor luz, o melhor ângulo. Esse depois não tinha nem 2 meses que a gente ajustou a saúde dela e essa pele começou a clarear. Olha que coisa linda, eu tenho o maior orgulho dessa paciente. E assim, eu sempre falo, depois da alta, são 6 meses tratando. Mas depois da alta, a gente vai dar alta, tem tudo, né, que é para o paciente ler. Volta
daqui uns 3 meses, né? Porque o nosso corpo muda o tempo todo. O paciente vem com exame já agora, por exemplo, fazer um tratamento. Daqui a 3 meses tem que ver um outro exame de sangue, porque muda o tempo todo. Então volta depois, marca uma consulta pra gente fazer um check-up, né? Olhar os exames, se precisa ajustar. Não que vai precisar fazer o tratamento todo, a não ser que o paciente não fez o tratamento correto. Mas olha que coisa linda, não tem creme aí, não tem nada de clareamento, não tem nada. Foi tratando realmente a causa raiz de dentro pra fora. E a gente consegue desinflamar esse corpo. Tânia tá perguntando, nunca mais eu vou poder tomar cerveja. Ô, Tânia, pode, né? É tudo com ordem e decência, né? A palavra de Deus fala isso. Mas eu sempre falo, Tânia, se você quiser tomar cerveja, escolha puro malte, tá? A gente fala sobre isso no tratamento. Aquelas baratinhas, se você pegar o rótulo lá atrás, tem muito açúcar. O que o açúcar vai fazer? Vai inflamar. Aí eu vou estar desinflamando a Tânia, conversando com ela. Ela passou pela nutricionista e a Tânia está inflamando, tomando cerveja barata. Então, compra aí. Eu nem sei que eu não tomo cerveja. Mas as cervejas puro malte, aquelas mais fortes, tá? Tá bom, Tânia? Respondi. Gente, é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu amo vocês. É muito bom poder estar na live aqui com vocês. Nossa, pra mim é um momento assim de despertar, de lazer, de conversar, de tirar dúvida, tá? A live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois vai lá pro canal do YouTube. Quem não me segue no YouTube, vai me seguir, pelo amor de Deus, tá? Me segue lá, chama Descomplicando Melasma. E aí, Descomplicando Melasma, Melasma Prêmio. Oi, irmão Daniel, Pai do Senhor, bem-vindo, chegou no finalzinho da live. Gente, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada a todos vocês que estiveram na live, que passaram por aqui. Compartilhe essa informação, tá? Com todos os colegas de vocês, os amigos, com todo mundo que precisa adquirir informação, porque o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente adquire conhecimento, que é a coisa mais rica do mundo, ninguém vai tirar, né? Ninguém vai tirar. Eu vou terminar essa live com a palavra, tá? Independente da nossa religião, eu vou terminar essa live com a palavra que eu comecei, que tá em Salmos 98. Olha só a palavra que fala. Salmos 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então creiam que Deus pode todas as coisas, e eu creio nisso. Nada é impossível, nada é impossível. Quem me conhece, vou colocar uma foto aqui para vocês verem. A minha pele era horrorosa. Gente, pelo amor de Deus, olha só onde que tá, produção, ó, olha só. Pelo amor de Deus, tem cabimento isso? Tem cabimento isso, pelo amor de Deus. Se eu conseguir, vocês conseguem, tá? Se eu conseguir, vocês conseguem. Então, ó, um beijo. Quinta-feira tem live, tá? Quinta-feira tem almoço comigo de 13 horas aqui no meu Instagram. A gente vai divulgar e eu vou esperar vocês. Bom descanso, boa noite, tomem água.